portuguesa prevê uma série de sinais gráficos para que utilizemos na nossa escrita, representando até alguns sentimentos ou até uma certa euforia, como é o caso do ponto de exclamação. Nesta aula, estudaremos em específico a colocação da vírgula entre os termos de uma oração, ou seja, dentro do período simples. Acompanhe comigo a leitura de 3 sentenças para que nós possamos verificar a interferência da vírgula no significado de um texto. Olha a primeira. O professor, Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro. O professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro. O professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro. Perceba que temos 3 sentenças e simplesmente foi trocada a colocação da vírgula. E simplesmente trocar essa vírgula mudou o significado das 3. Em cada uma eu tenho pessoas diferentes empurrando o carro e em diferentes quantidades. Vamos ler novamente, observando o significado delas. Acompanhe de novo. O professor, Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro. Nessa enumeração, primeiro nós temos o professor, depois nós temos uma pessoa chamada Carlos, depois temos um motorista e finalmente um mecânico, ou seja, 4 pessoas empurrando o carro. Segundo caso, o professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro. Aqui nós temos um professor que se chama Carlos, o motorista e o mecânico, 3 pessoas empurrando o carro. Finalmente o terceiro, o professor, Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro. Já aqui nós temos um professor, Carlos, que é o próprio motorista, e um mecânico, 3 pessoas empurrando o carro. Perceba o quanto a colocação das vírgulas pode alterar o significado do teu texto. E há até aquela brincadeira, eu coloco vírgula como eu respiro. E aí eu até falo para você, faça uma grande corrida e depois pontue um texto. Vai ficar ofegante o seu texto? Como é que é isso? Não, há uma perspectiva da gramática sobre a colocação dessas vírgulas, que coloca ordem nas nossas ideias, nos termos da oração, naquilo que está dentro do nosso texto. O mais preocupante é quando trocar uma vírgula muda o significado do que escrevemos e altera a mensagem que desejamos passar. Então é necessária atenção. Estude a colocação de vírgulas. Nessa aula, somente os casos básicos, mas em toda a gramática você encontrará os casos mais complexos também. Agora, a colocação da vírgula na ordem direta, que é proibida. Na ordem direta, há uma proibição da colocação dessa vírgula. Vamos descobrir por quê? Exemplo. Grande número de empresas está investindo no Brasil. Caso eu te pergunte, quem ou o que está investindo no Brasil? Um grande número de empresas. O que isso significa? Que ali eu tenho primeiro o sujeito e depois o predicado. Então, observe. Quando nós temos a sentença na ordem direta, que é a ordem mais natural na nossa língua, não se separa o sujeito do predicado com vírgula e nem o verbo de seu complemento. Por exemplo, comprei um carro. Comprei o quê? Um carro. Entre o verbo comprar e o objeto um carro, eu não devo colocar vírgula. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e objetos. Objetos são o complemento do verbo segundo a gramática. Vamos olhar de novo este exemplo que está na tela. Grande número de empresas está investindo no Brasil. Então, não é nada recomendado, por exemplo, colocar uma vírgula entre a palavra empresas e o verbo estar, pois isso quebraria todo o texto e o período. Agora, veja esse novo exemplo. A grande luta tem sido o aquecimento global. O que tem sido o aquecimento global? A grande luta. Então, tem sido o aquecimento global e a grande luta, também não posso separar por vírgula. Não fica bem separar o sujeito do predicado segundo a gramática normativa. Resumindo, segundo a gramática, não se separa o sujeito do predicado com vírgula. Entre o verbo e seu complemento, eu já comentei contigo, agora nós veremos um exemplo na tela. O preço dos combustíveis constitui uma ameaça ao consumidor. O preço dos combustíveis é o sujeito. Constitui uma ameaça ao consumidor o predicado. Nós já vimos que não se coloca vírgula entre o sujeito e o predicado. Agora, depois do verbo constituir, nós temos o seu
objeto. Constitui o quê? Uma ameaça ao consumidor. Entre o verbo constituir e essa ideia, uma ameaça ao consumidor, nós não colocaremos vírgula, porque são expressões que estão ligadas ao verbo, complementando o seu sentido. Então, agora temos duas regras. Não se coloca vírgula entre o sujeito e o predicado e nem entre o verbo e o seu complemento, o que é bem tranquilo. A maior parte das suas dúvidas já foram resolvidas na hora da escrita. Percebi que é entre o sujeito e o predicado, já não coloco a vírgula. Percebi que é entre o verbo e o seu objeto, também não. Entre o nome e seu adjunto adnominal. Observe que os substantivos são acompanhados por adjuntos adnominais, que são palavras que o caracterizam, que o acompanham. Entre eles não se coloca vírgula também. Vamos ao exemplo? A Grande Guerra Mundial matou muitos em pouco tempo. Veja que a palavra grande se refere à guerra, está acompanhando guerra. E mundial também, dando características a essa guerra. A guerra é grande e a guerra é mundial. Então, quando eu tenho essas palavras caracterizando o substantivo ali juntinho a eles, ou seja, é um adjunto adnominal, não cabe a vírgula nessa situação. Fique atento também a isso. Próximo caso. Entre o nome e seu complemento nominal. A exploração desenfreada do ambiente constitui uma ameaça à nossa existência. Perceba que a palavra ameaça é um substantivo abstrato. E substantivos também podem ter complementos, é o que chamamos de complemento nominal. Ameaça a quê? Perceba, sempre que falamos de ameaça, é uma ameaça a alguém, a alguma coisa, a algum país. Então, essa é a situação. Nós temos um complemento para o substantivo ameaça. Esse complemento é complemento nominal. Então, entre o substantivo e seu complemento nominal, não se coloca vírgula também. Volte ao exemplo que está na tela. Ameaça a nossa existência. Então, entre a ameaça e a nossa existência, não se coloca vírgula. Mais um caso. Obrigatoriedade entre os termos, quando eu sou obrigado a colocar essas vírgulas. Elementos formadores de um termo composto. O que aconteceria era inimaginável, inacreditável, impossível. Veja que aqui nós temos uma sequência de 3 itens. São 3 adjetivos que falam do que aconteceria. Revise o exemplo comigo. O que aconteceria era inimaginável, inacreditável, impossível. Os 3 termos desempenham a mesma função. Só que eu tenho 3 palavras, então, desempenhando a mesma função dentro da oração. No caso aqui, predicativo do sujeito. Então, veja, quando você tiver mais de uma palavra desempenhando a mesma função, elas devem ser separadas por vírgula. E a vírgula nasceu para isso, para separar itens de um mesmo item da oração, ou até de uma lista. Seja no sujeito, seja no predicativo, em qualquer parte da oração. As vírgulas separarão itens que exercem a mesma função. Próximo caso. Aposto explicativo. Acompanhe o exemplo na tela. Primeiro, a Amazônia, imensa floresta tropical, é um patrimônio nacional inestimável. Nesse primeiro exemplo, entre as vírgulas, tem uma explicação sobre a Amazônia. É o que chamamos de aposto explicativo. Esse tipo de aposto sempre virá entre vírgulas, isolado. Revise o primeiro exemplo comigo. A Amazônia, imensa floresta tropical, é um patrimônio nacional inestimável. Agora, o segundo exemplo. Dilma, presidente do Brasil, tem enfrentado dificuldades no campo econômico. Novamente, foi acrescentada ali dentro da oração uma informação para o leitor. Quem é a Dilma? Dilma é a presidente do Brasil. Essa informação extra está entre vírgulas, é uma espécie de explicação sobre o termo anterior. Aposto explicativo, sempre entre vírgulas. O vocativo. Essa regra é simples. Vocativo é sempre isolado com uma vírgula. Então veja, mãe, perdoe minha falta. Minha terra, quantas saudades de ti. Na primeira, estou falando com a mãe, então tem uma vírgula logo depois. Na seguinte, é como se estivesse falando com a minha terra, me dirigindo a ela, mesmo que não seja uma pessoa. Eu me dirigi, é um vocativo, é um chamamento, tem a vírgula.
Observe que em cartas, em documentos oficiais, o vocativo que vem lá no início do documento também é isolado com uma vírgula, antes que você comece o seu texto propriamente dito. Adjuntos adverbiais deslocados. Aqui eu preciso que você compare os dois exemplos. Em um, nós não temos a vírgula, já no outro, a vírgula surgiu. E eu vou te explicar por quê. A emergência foi atendida rapidamente. Veja que o rapidamente está no final da sentença. Adjuntos adverbiais naturalmente são colocados ao final. Depois, rapidamente, a emergência foi atendida. Perceba que houve um deslocamento desse adjunto adverbial para o início da sentença. Por isso surge a vírgula. Quando eu desloco para o início ou para outra parte que não seja o final da sentença, eu devo colocar essa vírgula para separá-lo e organizar melhor o meu texto. Segundo exemplo. A festa foi realizada na semana passada. A expressão na semana passada está ao final. Na semana passada, a festa foi realizada. Novamente, o adjunto adverbial foi deslocado, agora indicando o tempo, na semana passada, e quando eu desloco, ele é acompanhado de vírgula. É uma regra simples. Expressões explicativas. Essas expressões explicativas são comuns na nossa fala, no texto. Quantas vezes você já teve que escrever ou falar ou seja? Essas expressões normalmente vêm intercaladas dentro da sentença e isoladas por vírgula. Veja os exemplos. Devolverei amanhã, ou seja, antes do prazo, os livros emprestados. A apresentação foi muito boa, ou melhor, um sucesso. Sempre isoladas por vírgulas. Mais um caso, elipse do verbo. Este aqui é muito útil na hora da escrita. Às vezes você está repetindo muito um mesmo verbo, e aí você pode fazer uma elipse. E essa elipse será marcada com uma vírgula. Eu marco ali o lugar onde o verbo ficou subentendido. Há a presença dele, mas ele não está escrito, declarado. Eu coloco uma vírgula para isso. Observe. O professor recomendou a entrega antes do prazo. O representante recomendou somente que obedeçamos ao prazo. Veja que o verbo recomendar apareceu duas vezes. Exemplo logo em seguida. O professor recomendou a entrega antes do prazo. O representante, somente que obedeçamos ao prazo. O segundo verbo foi retirado do texto, mas você percebe que ele está ali. Você percebe a presença do verbo recomendar. E essa presença é marcada com a vírgula. Ali eu dei um espaço maior para que você visualizasse, mas você não deve dar todo esse espaço entre a vírgula e o termo anterior. Eu gostaria que você lesse de novo a segunda parte do exemplo comigo. O professor recomendou a entrega antes do prazo. O representante, somente que obedeçamos ao prazo. Então, eu evitei a repetição de um verbo fazendo uma elipse e colocando a vírgula marcando. Pessoal, a vírgula costuma sempre ser uma dúvida na hora da escrita. Então, realize mais alguns estudos, observe na hora da sua escrita, no e-mail, no texto do cotidiano e também nos textos que lê. Bons estudos!